Livro de Josué, capítulo 14. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera a Moisés herança além do Jordão. Mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim. E aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os Anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Anaquins. E a terra repousou da guerra. Livro de Josué, capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até o termo de Edom, o deserto de Zim, para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. E sai para o sul, até a subida de Acrabim, e passa a Zim, e sobe do sul a Cádiz Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e vira para Carca. E passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito, e as saídas deste termo vão até o mar. Este será o vosso termo do lado do sul. O termo, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a foz do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a foz do Jordão. E este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, indo para o norte rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo continua até as águas de En-Semes, e as suas saídas estão do lado de En-Rógel. E este termo sobe pelo vale do filho de Inom, do lado sul dos Jebuseus, esta é Jerusalém. E sobe este termo até o cume do monte que está diante do vale de Inom para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns do lado do norte. Então este termo vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron. Vai mais este termo até Baalá, esta é Kiriate Jearim. Então volta este termo desde Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim do lado do norte, esta é Quesalon, e desce a Bet-Semes, e passa por Timna.
Sai este termo mais ao lado de Ecrom para o norte, e este termo vai a Sicrão, e passa ao monte de Baalá, e sai em Yabneel, e assim este termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado do ocidente o mar grande, e suas adjacências. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anaque. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anaque, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anaque. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Kiriate-Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Kiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá até o termo de Edom, no extremo sul: Cabizel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itiná, Zife, e Telém, e Bealote, Azor Adatá, e Queriote e Esrom, que é Azor, Amã, e Sema, e Moladá, Azar-Gadá, e Esmon, e Bet-Palete, Azar-Sual, e Bersebá, e Biziotiá, Baalá, e In, e Azem, e Eutolade, e Quesil, e Ormá, Ziclag, e Madmaná, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e Aim, e Rimon, todas as cidades e as suas aldeias, 29. Nas planícies, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, Tapua e Enã, e Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saaraim, e Aditaim, e Gederá, e Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias, Zenã, e Adasa, e Migdalgade, e Dileã, e Mispe, e Joctiel, Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Lamás, e Quitlis, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades e as suas aldeias, Libna, e Éter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquisibe, e Maressa, 9 cidades e as suas aldeias, Ecrom, com suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom e até ao mar, todas as que estão do lado de Asdod, e as suas aldeias, Asdod, com as suas vilas e as suas aldeias, Gaza, com as suas vilas e as suas aldeias, até o rio do Egito, e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas, Samir, Jatir e Socó, e Daná, e Kiriat-Saná, que é Debir, e Anabe, Estemó, e Anim, e Gozen, e Olom, e Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe, e Dumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeca, e Unta, e Kiriate-Arba, que é Hebrom, e Zior, 9 cidades e as suas aldeias, Maom, Carmelo, e Zife, e Jutá, e Gisreel, e Joquideão, e Zanoa, Caim, Gibeá, e Timna, 10 cidades e as suas aldeias, Alu, Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades e as suas aldeias, Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim e Secaca, e Nibsã, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e as suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém,
Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Livro de Josué, capítulo 16. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão, na direção de Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, estendendo-se pelo deserto que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para Luz, e passa ao termo dos Arquitas, até Atarote, e desce do lado do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Horon de Baixo, e até Gézer, indo terminar no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim segundo as suas famílias, como se segue. O termo da sua herança para o oriente era Atarote-Adar, até Bet-Horon de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Micmeta, desde o norte. E torna este termo para o oriente até Taanate-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua, vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gézer, e os cananeus habitam no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém, sendo-lhes tributários. Livro de Josué, capítulo 17. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bassã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semidá. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bassã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Aser até Micmetá, que está defronte de Siquém, e estende-se este termo à direita até os moradores de Em-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Aser e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Seã e as suas vilas, e Ibleã e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo-lhe um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos perizeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale,
entre os de Bet-Sean e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens, não terás uma sorte apenas. Porém as montanhas serão tuas, ainda que a bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes.